Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é sobre maldade, como compreender a maldade, como compreender o mal. Então, é sobre o mal. É um tema que eu já venho meditando há bom tempo, né? Eu venho aí juntando materiais e para tentar compreender, né? Porque a gente vê tantos absurdos. E por que eu lanço assim nesse momento? É para nos ajudar a nos relacionar melhor com esse meio, com essa sociedade, onde a gente vê tanta coisa acontecendo e não se escandalizar. Porque quando você interage com essa coisa emocionalmente, né, você acaba colocando mais lenha na fogueira. Né? Você acaba alimentando aquela situação, você acaba alimentando essa realidade, mas principalmente você acaba se afetando. Né? E entender essa coisa, o que eu odeio no próximo há dentro de mim. Então como que é isso? Como que isso funciona? Né? Tem coisas que eu repudio, né? Com coisas absurdas. Como se eu estou fazendo isso porque tá dentro de mim? Né? Como que é isso? Né? Então visa explicar essas coisas e pra gente como se relacionar com isso, como perdoar, né? Como ver tanta coisa absurda acontecendo e não se escandalizar, né? Não se envolver emocionalmente com tudo isso. Então são questões que eu acho muito importantes, né, para a época que nós estamos vivendo, porque assim, digamos que parece que nós estamos vivendo na era dos algozes, né? Muitas essas coisas acontecendo, essas pessoas fazendo essas coisas, digamos, absurdas. Recentemente, né, você vê ali pelas redes sociais, né, uma pessoa que fez uma maldade ali com um animal, né, um cavalo, que não queria mais andar, o animal acabou desmaiando de exaustão, e o cara fez ali uma maldade. Então as pessoas se escandalizam, né, porque é absurdo e tal, mas isso não é uma postura assim correta, né, esse envolvimento emocional, porque isso afeta a pessoa que está ali interagindo com aquilo, né, e resolve, o fato não resolve, potencializa, né? Como entender isso? Como entender essa dinâmica, essa mecânica de acontecimento? Então acho que é muito importante, porque nessa época, né, eu acho que é só o começo, né? Não que e assim, por quê? Porque as pessoas olham mais para dor. É claro, seu corpo é perfeito, mas se tiver uma dorzinha, vai chamar a tua atenção. Né? Mas a gente tem que aprender a olhar para essa perfeição do todo também, né? Que é importante, que isso que vai nos dar equilíbrio. Então, ok. Como eu coloquei como máxima de Jesus, tem uma passagem aqui. Deixa eu ler aqui rapidinho, só para. Então, sempre quando vocês forem ver uma passagem, né, procurem ver todo o contexto. No caso aqui, são bem aleatórios, né? Jesus estava ali ensinando, as pessoas estavam perguntando e tal. Aí chega nessa passagem aqui, que é importante, né, sobre tropeços. Então, anteriormente fala assim, quem é o mais importante, não o maior do reino dos céus, e fala que as crianças têm que ser como as crianças, aquela que vocês já conhecem, né? Seja como esses pequenininhos, né, para poder entrar no reino dos céus. E aí aqui que é o principal, né? Ah, então ele fala, né? Tem que ser como as crianças, tem que ser puro de coração. Né? Não é criancinha, é puro de coração, né? Não ter tão ego que não são os adultos, né? Então ele fala, não corrompa essas crianças. As pessoas que estão ali no caminho certo, quem tem a sua fé, não corrompa, né? Então aqui, ai do mundo por causa dos escândalos, né? Por causa dos problemas, por causa do mal, né? Porque é inevitável que venham os escândalos, é inevitável que venha o mal, é inevitável que essas coisas aconteçam. Então você tem que ter o quê? Aceitação. Ok, é assim, eu aceito, né? Mas isso não dá liberdade para que os algozes façam o que faz, né? Ó, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, vem o mal. Eu tinha na minha mente uma leitura diferente disso. Eu não sei se eu li em algum lugar, não sei se eu ouvi alguém falando e eu gravei, né? Que é mais ou menos assim. Ah, é necessário que venha um mal. Né? Antes de inevitável, eu tinha como necessário. Né? Mas ai da mão, né? Não do nome, ai da mão de quem o mal vier. Né? Ou seja, do homem, da pessoa que faz, né? Que faz a ação, que faz os atos de maldades. Então, eu vou fazer uma leitura mais ou menos assim.
né, de que é inevitável, é que venha. Eu vejo como que se fosse uma prova. Então, assim, você está estudando, deixa eu destravar aqui, vamos ver. Bom, você estuda, vem a prova, tem que ter a prova, tem que ter ali as matérias. Então, digamos que algumas matérias são mais difíceis, mas você tem que aprender, né? Aquela coisa, planeta escola. E se o seu professor ficar com dózinho, ah não, tadinho, né? Tira isso daí dele, e vai lá e tira tal matéria, chega na hora da prova e não aplica a prova porque você vai sofrer com isso. Então tá tirando essas coisas, né? Ou seja, o mal. Então você não aprende. Então eu tô indo pro planeta escola para aprender, aí chega lá eu sou poupado das matérias. Aí você sai e não aprendeu, ficou burro, né? Que nem o sistema de educação tá fazendo isso com as crianças, né? Tem a prova, tem que estudar, tinha que ler e tal, tinha que fazer a chamada, né, oral lá e né? E de repente, tá bom, passa todo mundo. E você tem ali analfabetos, né, chegando ali no ensino médio, né, pessoas que não interpretam textos, que mal sabem ler e escrever direito. Eu lembro que na minha época, você na primeira série, a primeira coisa que foi ensinado foi a ler. Cada dia a professora ensinava ali, nos primeiros dias, na primeira semana, o A, I, O, U, e depois as consoantes. Cada dia uma letra, apresentando a letra, depois casando as letras e aprendeu. Então hoje o método mudou, já não ensina mais assim e você vê as crianças no final do ano não sabe ler e escrever. Na primeira série, vai aprender lá para a terceira, quarta, não sei nem como tá. Então é mais ou menos isso, né? Falar, não aplica a prova, então fica todo mundo burro. E acontece o quê? Você não aprende, tem que voltar. Né? Então você sai, eu planejo fazer um curso. Então eu quero aprender isso, isso e isso. Então chega naquele curso lá, e sou poupado, não quero tal, e na hora que eu saio, caramba, eu não aprendi, vou ter que voltar lá de novo, porque eu quero aprender isso. Porque eu quero aprender a fazer isso. Eu quero aprender a resistir ao mal. Eu quero ser imune às doenças. Então a doença física, emocional e mental. Então aqui a gente tem muita doença mental, né, que consome o indivíduo, que ela absorve o indivíduo e possui o indivíduo. Torna aquele indivíduo no ego, no personagem terreno, que vive em função da comunidade, digamos, a qual ele existe, mas assim, na busca por poder, na busca por dominar, na busca dessas coisas assim que a gente vê aqui na Terra. Então vira esse ser. Né? Então eu quero me tornar imune a isso. Né? De quando eu encarno no planeta assim, assim, assado, seja qual for, eu continuo sendo eu mesmo. Não importa a que pele, ao qual veículo eu venha usar, ao qual energia eu venha me envolver. E que eu continue sendo eu mesmo, que eu possa assumir o controle desse veículo e ser eu ali, olhando através daqueles olhos. Né? E não apenas a marionete que vive em função do sistema. Então, mas para isso nós temos que passar por essas provas, porque nós temos coisas dentro de nós que faz com que nós nos apeguemos a este meio. Né? Por exemplo, o veículo sente fome, então eu tenho que me alimentar, eu tenho medo, eu tenho que, né, tenho que suprir essas coisas. Então eu tenho que criar, olha, aquilo existe, mas não é tudo isso que você está pensando. A compreender melhor isso. Então, para isso eu tenho que testar. Eu tenho que ter uma vida onde eu vou morrer de fome. Né? Ok, morreu o meu corpo, eu estou vivo. Então não preciso ter um medo mortal daquilo. Né? Então eu vou administrar melhor o sentimento de fome. O sentimento de fome não significa que eu vou morrer de fome, vou desmaiar e tal. Eu vou administrar aquilo. Então eu não vou ser um louco na vida por busca de comida, busca de prazer sensório do paladar, entende? Eu vou dar um uso mais correto àquilo. Então por isso que existem as provas, existem essas coisas todas. Então eu vejo essa coisa de que é inevitável que venha o mal. Né? Mas isso não dá o alvará para ninguém praticar o mal. Então esse é o ponto principal. Então procurando entender isso, uma das questões que eu sempre tive, que não é só eu, acho que é muita gente, ok, a gente vê tanta maldade na Terra, e por que esses deuses não fazem nada, entre aspas, né? Esses seres, esses que vêm ajudar, que fala que é bonzinho e tal, por que não interfere? Cara, eles interferem o tempo todo. É uma aula, uma sala de aula, tudo administrável, né? Porém, na nossa visão aqui, reduzida aqui na Terra de seres encarnados,
nós não temos percepção até onde que eles podem, o momento que eles devem interferir ou não. Mas quem está de fora consegue perceber, né, o momento certo. Então para nós parece que passou do momento, nossa, virou, não, mas para quem está de fora tá olhando, não, tá tudo bem. É isso mesmo, é assim que tem que ser, né? E para nós parece absurdo, né? Ah, mas se ele for desencarnou e ali que fez coisas absurdas, cometeu atos absurdos, por que ele não interferiu? Porque é assim mesmo. Essas são as provas. Esse é o jogo aqui da Terra. Então, agora, como eu não me envolver com isso? Né? Como eu estar centrado na minha parte? Uma EQM que eu vi, de uma moça relatando, né, que ela estava ali fora do corpo e viu uma coisa acontecendo aqui na Terra. Ela estava acompanhada do mentor dela, ou do anjo. Vou falar anjo para resumir. Né, a palavrinha mais curta, mais fácil de processar. Então, ela ali flutuando e vendo uma cena aqui na Terra. Tipo, o anjo levava ela para mostrar as coisas. Então mostrou ali uma cena onde tinha um cara arrastando, digamos, um cadáver de uma mulher. Né? Então ali esse cara poderia ter feito uma maldade com ela, é matado e estava ali, digamos, arrastando para ocultar. Então nós como humanos, nós olhamos e sentimos ali aquela raiva, nossa, que eu quero pegar aquilo lá e fazer a mesma coisa, né? Estrangular e matar aquele cara, né? Para parar aquele mal ali naquela hora. Né? Então você sente todas essas coisas, né? E você sente uma pena da vítima e essas coisas todas. Olha um monte de sentimento que você se envolve com aquilo, né? Então tanto isso, tanto na maldade do cara que fez ali com os animais, né? Você tipo olha o tanto de gente vibrando para que esse cara sofra a mesma coisa, né? Então presta atenção nisso, eu vou falar mais para frente. E ela olhou para esse anjo ele tava ali ele emanava apenas amor. Então ela conseguiu se conectar com aquilo. Então ela sentiu um amor enorme, né? Tanto pela vítima, né? Tanto pelo algoz. Então igual, não fazia diferença. Amava os dois, né? E naquela incompreensão humana, né? Você vê por quê? Né? Ele veio e falou algo assim, mais ou menos assim: ai de repudiar o pecado, mas amar o pecador, né? Eu tento me conectar a isso, aprender isso, porque isso para mim é lógico, faz sentido, né? Vibra como verdade, né? E você observa que é o que acontece, né? Que esses seres eles têm a interferência na medida certa de interferir, né? Por que não interferiu ali e evitou que acometesse esse crime, né? E esse crime vamos colocar como genérico, como tudo que acontece aqui. Por que não interfere? Aí a gente vamos pegar uma mecânica, uma dinâmica de acontecimento. Aquela vítima, ela pode ter uma vida passada cometido isso. E não só uma vez, mas muitas vezes, né? Então nessa infância, nessa ignorância da infância de cometer coisas de forma ilógicas, irracionais, né? A pessoa ela se enreda nesse caminho, né? Ela incorpora aquela energia, então aquela energia agrega espiritualmente na pessoa. Então ela se torna aquilo, sempre se conecta com aquilo e vai cometer esses crimes. Então essa pessoa ela pode chegar no momento e falar, não, para eu parar de vez com isso, eu tenho que sentir na pele o que é sofrer isso, né? Então antes de encarnar você combina, eu vou passar por essa situação para eu poder aprender e nunca mais fazer isso, né? E são etapas, né? Então para quem trabalha muito com essa coisa de regressão, de hipnose, vai ver que é o que acontece, né? São etapas, às vezes a pessoa ainda vem, como ela sofreu, ela vai cometer, né? Mas chega uma hora a pessoa tipo ela dá um basta, né? E compreende e passa a lutar contra essas causas, depois ela pega e se harmoniza. É um processo meio difícil pra gente entender daqui, né? Mas quando você vê no panorama normal, maior, é como um jogo, você entra, você treina, né? Então esses seres, eles cuidam para que a coisa não saia do controle, não vá além do ponto do combinado, né? Então, tipo, lembra para quem assistiu anime, né? Tem ali o Naruto, que tem aquelas provas onde todo mundo é jogado ali numa ilha ou num lugar restrito, né? E lá eles vai lá e faz qualquer coisa para você conseguir os objetivos. Então é tudo permitido, né? Só que fica os mestres lá só observando,
Né? Quando alguém lá vai passar do ponto, eles na hora aparece e interfere. Então a vida aqui é mais ou menos isso. Né? Parece um caos, essa coisa louca, maluca, mas estamos aprendendo, estamos evoluindo. Né? São etapas que o ser vai passando. Por que o ser passa por isso? Porque o ser ele escolheu o caminho mais difícil. Que o caminho mais difícil é o mais rápido. Então assim, é uma escolha nossa, né, de passar por tudo isso. Então isso traz essa certa compreensão. Agora vamos entrar mais no mal, na pessoa que faz o mal. O mal, vamos colocar como... Vamos colocar uma escala de 0 a 100. Ali, mais perto do 0 é o ser que está mais perto do mal. O 100 é o amor puro, iluminação. Né? Então, nós, quando somos, digamos, criados, nós estamos ali na linha dos 50. Nós não temos uma polaridade. E está no 50 é como se nada existisse. Tudo, tanto faz. Né? Então, se você vive uma civilização assim, é que nem planta. Existe ali, ao vento. Né? Quando você começa a oscilar, digamos para baixo, 40, 49, 48, 47, 46, 45, o outro 45, 50, 51, 52, 53, 60, né? Então você vai tendo oscilações. Então você vai tendo uma vivência já diferenciada, você vai tendo experiências, né? Então assim, tem oscilações, né? As polaridades. Então nós somos isso, nós trabalhamos com essas polaridades. Então você vai ter mundos que vai oscilar só 5 por cima, 5 para baixo, né? Então ali vai ter uma harmonia, vai ter um equilíbrio, né? Isso existe, então aí é onde tem as interações. Não é considerado bom ou ruim, né? Porque há um certo equilíbrio ainda. Mas quando a coisa destoa demais, né? Digamos que assim, o 0 é o amor puro, lá o 100 já é o auto-extermínio, né? Onde o ser ele se extermina, mas se extermina, leva o que tiver com ele. Né? Aquele ser que tipo tem um ataque de raiva, né? Que pra destruir o outro, não se importa que ele vá junto. Então, quando tem esses ataques, é assim aqui na Terra. Então, a gente começa a considerar quando isso destoa demais, né, quando sai de um certo equilíbrio, sai de um certo controle, que você, opa, eu estou fazendo uma coisa que às vezes não é legal, mas opa, tá ali 2, 3%, não... Mas se a pessoa desce demais, chega uma hora que ela perde o controle. Né? E nesse perder o controle, aí você vai ter causas tipo catastróficas, né? Vai ter consequências graves. Né? Então isso que acontece aqui na Terra. Você tem uma gama muito alta. Né? Você tem seres que já bateram ali o zero, o amor do infinito, né? Tipo os mestres ascensos, Jesus, e seres que cometeram atrocidades inimagináveis, que ainda estão aí vivendo e cometem nessas coisas todas. Então nós podemos observar toda essa gama. Né? Então quer dizer que a Terra é rica, é uma escola rica porque ela te oferece tudo isso. Né? Então, assim, tá, e quando começa a fazer o mal? Onde começa o mal? Quando uma coisa nasce no mundo material, ela já. Eu diria que na nossa dinâmica de vida, ela não nasce de forma independente. Ela nasce, mas ela ainda se alimenta daquilo que a gerou. O exemplo disso é os mamíferos. Nasce o filhote e continua se amamentando da mãe. Então o símbolo da infância, além do leite, né, é o se amamentar daquilo que o gerou. Então, é mais ou menos assim. Se une dois elementos. Então tá ali no 50. 51, 49. Juntou dois elementos, opa, criou uma coisa nova. Foi observável uma coisa nova. Então quanto mais extremos são elementos, o choque é maior. Né? Se é muito perto, pouco choque há. Se é muito grande, o choque é muito forte. E de choques muito fortes, surgem coisas muito fortes. Né? E muitas dessas coisas, como surgiu desses elementos, ela quer se alimentar desses elementos. Então a infância de qualquer criatura é buscar essa alimentação. Né? Claro que fora da ilusão, fora do Maya, cada criatura é a sua própria fonte de energia, cada sol é o seu sol. Né? Mas dentro da ilusão, dentro da limitação,
né, do Maia, de um ser que vem e opera um corpo físico, mas não é esse corpo físico, nós somos algo além. Então eu tenho que alimentar esse corpo físico. Então, já avançando muito, né, você vai ter esses seres na infância cósmica, que são seres que quando chegou na idade de largar ali a teta da mãe, a mãe falou, não quer, tá, sai da minha teta. Eles buscaram a teta de outro animal. Eles não largaram o leite, não largaram o alimento, não cresceram cosmicamente. Né? A mente, por algum motivo, teve uma atrofia que impediu esse crescimento natural, de passar a ser um gerador também. Né? E passou a ser um consumidor, né, ad infinito. Então tem raças que se plasmaram nessa situação. Né? Aí nós temos aí a questão dos parasitas. E quanto mais você se plasma, né, nessa densidade de alimentos densos, e quando eles começam a se consumir uns aos outros, né, porque se você se alimenta da sua mãe, tanto faz, outro ser, então se consumiam entre eles, né, o ser humano que consome animais, né, então a gente tem, como eu falei, a gama, né, de 0 a 100 muito grande, então a gente faz coisas atrocidades imensas aqui e tem como normalidade. Né? Então é a nossa identificação com essas raças parasitas. Então, tem seres que é só isso. Então a raça deles inteira sobrevive porque se alimentam da raça humana. Ou de outras raças semelhantes. E por que o ser humano tem tanta energia assim? Eu vou chegar lá. Então, essas raças, então a densidade delas fica muito forte, porque elas não se iluminam. Né? Porque é sempre se alimentando de coisa densa, cada vez mais densa. Né? Por exemplo, um vício em droga, as pessoas querem drogas cada vez mais pesadas, e essas raças então, elas seguem esse caminho. Então vai sempre deixando a coisa mais densa, mais densa, mais densa, né? E aí fica como caracterizado como raças malignas, né? Parasitas, porque eles acoplam na pessoa e começam a provocar todo esse tipo de mal-estar, de doenças, né? Então são vistos como demônios, essas coisas todas, né? Porque eles se apegam e trazem para baixo. Então, por que o ser humano? Porque o ser humano é um ser diferenciado. Nós não estamos nessa infância cósmica, nós somos seres cósmicos, né, potentades, divindades, né, como se fala, estrelas encarnados como, né, um tentáculo. Nós somos um tentáculo assim do que nós somos, né, os seres incríveis, né? E então assim nós geramos muita energia, mas muita energia mesmo, né? Então é isso que atrai a atenção desses caras, né? Então só que o ser humano ser tão grande, ser um ser que foi tão longe, para aprender esses seres, tem que estar numa densidade, tem que estar numa lama, no lodo. Né? E tudo isso é criado, eles criam. Então eles manipulam, criam a tal da Matrix para manter a mente do ser humano aqui, como quem adestra um animal. Você adestra um animal, depois o animal passa a desejar aquilo, querer aquilo. Né? Então a condição do ser humano aqui é mais ou menos essa. Né? São adestrados por essas criaturas, por esses demônios, criados à semelhança. Né? Então a gente age como esses seres, né? Se alimentando de outros seres, essas coisas todas. Né? Então o ser humano desceu muito. Quando isso aconteceu? Então eu quero aqui recomendar para vocês um canal que é o Amazofia Oficial. Eu estou atualmente vendo esse vídeo aqui, né? Ó, foi publicado há 2 dias. Então tá publicando alguns vídeos, né, da Amazofia, de quem trouxe a Amazofia, que foi aqui esse rapaz, esse senhor que é o Luiz Gonzaga. Então eu recomendo aqui, deixo recomendado, que ajudou também a ter completar, né, que eu venho tentando completar essa linha de pensamento e entender tudo isso. E é uma coisa que veio dele, né, deixa eu destravar ali a imagem. Então veio dele, né, isso que eu ouvi pela primeira vez, que essas palestras é bem antigas, ele está meio que repostando vídeos mais completos, né, então eu já tinha assistido alguns, que era mais o áudio que eles postavam, agora está ali com a imagem e tudo. Então ele fala o seguinte, né, o que eu vi não só dele, mas esse cara assim, vale a pena. Ele traz a coisa muito direta, é muito, assim, papum, né? E são vídeos antigos, só que muito atual. E é conhecimento que tem gente, a atualidade não tá tendo isso, não tá compartilhando isso, essa classe de conhecimento. Então assim, vale a pena ver, vale a pena assistir. Então era assim, o ser humano é como se fosse uma comunidade. Você tem ali uma comunidade ali, outra ali, outra ali. Então aqui foi um dos braços que veio aqui morar aqui na Terra. Então estava vivendo os humanos aqui na Terra, tudo paz, luz, tipo o jardim do Éden, né? Vivendo aqui uma maravilha. E o nosso solzinho nos trouxe uma surpresa, que foi um flash solar.
né, que veio uma energia. Então o que é o ser humano? É um ser que tem ali seu carrinho e fica ali controlando o carrinho, que é o veículo. Né? Então veio uma divindade, olha que legal essas vidinhas, né? Vamos viver ali. E tá vivendo aqui de boa. Né? Então tem o corpo físico, o perispírito, corpos que interligam-nos até o ser máximo que nós somos. Então tem corpos intermediários. Né? Esse flash solar queimou, destruiu vários desses corpos. Né? Então a nossa conexão com nós mesmos meio que se perdeu. Né? Meio que se perdeu. Então fica você ali uma divindade vendo no corpo, só que é como que vamos supor, de repente você está ali, você já não enxerga, já não sente cheiro, já não ouve. E ele conta, né, que então veio, na hora que a nossa vizinhança veio nos visitar, cara, tipo, eles meio que choraram pelo que viram. Porque viram seres completamente brutalizados, barbarizados, né, na barbárie. Né, então assim, e nós estamos, essa é a condição nossa. Nós vivemos no escuro, não tivemos contato, não conseguimos vê-los, percebê-los, nem nada disso. Né? Então, aí aonde que depois parte um plano de recuperação. Então vai ver esses vídeos aí, ele fala desse plano de recuperação. Então, mas qual que é a situação? É que uma vez, então, perdendo essa conexão, é onde os parasitas entram. Vê aquele ser lá ricos de energias, né? Essas sementes estelares ali na Terra, cara, virou um banquete. Né? Então tudo que foi criado em torno disso é para que esses seres não despertem. Então vamos falar aí a tal da Matrix. Toda ilusão que nós vivemos aqui nesse sistema, todas essas coisas a qual nós tomamos contato, é para manter a própria Matrix e evitar que nós nos despertemos. Mas isso é inevitável, porque esses corpos interior corta sua mão aqui, né, faz um machucadinho e não mexe mais, e a poucos dias vai curar, vai cicatrizar e vai sumir. Regeneração. Então o universo ele é regeneração, então nossos corpos estão sendo regenerados, né? E esses nossos irmãos cósmicos estão trabalhando nisso também para ajudar, para acelerar essa regeneração. Estão observando, então todo esse plano, tudo isso que está acontecendo na Terra faz parte disso, dessa regeneração. Isso está acontecendo e é legal nesse vídeo mesmo ele fala isso já está completo, já aconteceu, já estamos regenerados. Então nós chegamos naquela parte de que, ok, você já está curado, você já pode andar, então levanta essa cadeira e anda. Joga essas moletas fora e anda. Joga esse óculos fora e anda. Só que a nossa mente não. Os corpos interiores foram curados. Mas a nossa mente, ela se plasmou, ela se acostumou. Ou seja, é um trabalho perfeito dos parasitas. De prender a mente na Matrix. Então com a nossa energia nós nos alimentamos disso. Então por isso que a gente não pode ficar odiando quem faz mal, odiando, porque a gente está com a nossa energia, nós estamos alimentando esse tipo de realidade. Então vocês já estão prontos. E qual que é o processo de transição? É de começar a tirar essas muletas. Vão começar a tirar, porque vamos supor, tira e o ser ele vai ver que ele pode seguir sem aquilo. E alguns seres na ilusão é tão grande que eles acham que ainda estão doentes e podem cair. Então esse é o grande, né, o drama que está acontecendo atualmente. Esse que ele conta aí nesse vídeo. Então, por isso que o ser humano ele descobriu que existem os parasitas. Então veio raças que viram uma energia, olha aquela energia que está emanando ali, vamos lá e viu presas fáceis, né? Que é o ser que é que nem lembra o parasita do besourinho que vai lá e morde a cabeça da barata, deixa a barata tonta, né? E vai guiando a barata. Ou seja, sem cérebro. Então ali virou uma fonte de alimento para esses parasitas. Aí eu vou colocar uma coisa minha, né? Ele fala de algo nesse vídeo também, que eu estava assistindo e ouvi. Uma vez que o ser humano viu que nessa densidade propicia esse tipo de experiência, que é uma experiência que passou a ser uma experiência curiosa, porque você tem um monte de emoção, de sentimento, o ser humano passa a fazer coisas estúpidas, inimagináveis que jamais faria, e isso agrega, traz coisas, né, que aprende a odiar, depois a amar, né, e passa a ter esse monte de coisa que a gente aprende aqui. Só que isso só é possível por causa da presença dos parasitas, porque os parasitas eles têm que manter a densidade. Porque se nós largarmos a muleta tudo, a gente explode, ou sei lá, e vira tudo luz. Os parasitas somem. O ser humano, nós temos a capacidade de tudo esse mal que existe, até os parasitas, chegar assim, ó, some todos. Acabou. É simples assim, gente. Não tem mistério. Né? Jesus falava, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Peça para essa montanha mudar de cá para lá, ela vai. É assim, gente. A realidade é isso. E nós somos isso. Né? Então,
Esses parasitas só estão aí porque nós estamos usando esses parasitas. Nós passamos a utilizá-los. Ok, eles se aproveitaram do momento, só que agora nós passamos a utilizá-los. Falei, ok, deixa eles ali para manter a densidade. Senão some, não tem densidade, não tem mais experiência nesse plano. Tudo vira luz, você se esclarece. Então eu não vou mais ter que superar o mal, porque eu já vejo tudo. Ah, não tem graça, que nem ver uma mágica, você já sabe que os truques, todos. Então você não aprende nada com aquilo, você não aprende a resolver o enigma, tipo, alguém traz um enigma pra você. Olha, resolve isso, um enigma aqui, tipo uma chavinha que você tem que tirar, uma coisinha. E você não sabe, você tem que falar como que eu resolvo e tal. Então sua mente trabalha, você tem que trabalhar, você tem que pegar conclusões, você tem que lembrar de muitas coisas tal, pra poder aplicar e resolver aquele. Só que se vem a pessoa e já fala, ó, é assim que faz. Cara, tipo, matou sua experiência toda. Então uma coisa que você deveria aí, tipo, chegar, trabalhar sua mente, ter uma estrutura mental para poder resolver aquilo já vem e você já não trabalha aquilo mais na sua mente. Que nem muitas pessoas falam do chat GPT, né, que se você ficar endividado, opa, eu não estou mais questionando, eu vou lá e ele faz tudo por mim, né? Então assim, é uma ferramenta, tem o seu uso, tipo, se aprender a fazer, você ganha muito, né? Mas é isso. E para fazer isso, para chegar ali, a gente tem que manter a densidade. Então a gente passou então a usar esses parasitas até essa interação, esse movimento para poder manter as densidades. Então eles acham que manda, acham que meu cavalo e não sei o que, os obsessores, né, acham que são donos das pessoas aqui, mas não. Estão ali por causa que nós mesmos escolhemos, que nem aqui na situação de encarnados, é difícil você falar assim, assim, assado, mas quando você sai, você vê que é assim. É aquele ser que ama, que vê que são crianças aprendendo, tá perfeito. Eu vou emanar amor. Né? O que faz. Né? Aí você pensa, não faz nada, cara, tá fazendo muito. Né? Porque o amor que emana chega na mente, porque você precisa trabalhar a mente, despertar a mente. Então mesmo tanto do algoz, tanto da vítima, chega na mente dos dois, para ter mais uma compreensão, uma aceitação e um processar melhor daquela experiência. Né? Porque se não chega esse amor, chega mais ódio, cara, eles vão vir em outra vida e vão agir da mesma forma. Mas se chega amor, eles já compreendem, um perdoam, falam, nossa, desculpa, tipo, eu tava louco, né? Então, por que eu trouxe esse vídeo, eu recomendo esse canal? Porque ele trouxe outro elemento já conhecido, mas ele traz de forma mais enfática, né? Que é o seguinte, aquilo que a gente condena. O cara fez o mal ali, aquele pessoa que tá matando todo mundo, tacando bomba e queimando. Essas pessoas esqueçam esses personagens. Porque se você tira esse personagem, é que nem a política tira, vem outro e faz as mesmas coisas. Né? Então assim, você fica dando caras e se plasmando numa realidade física que aconteceu, que tá vendo ali, tal, ou seja, botando energia naquilo. Esses caras, eles estão lhe fazendo um favor. Que existe essa energia, né, de descontrole, de maldade, de desequilíbrio. E assim como existe um vírus de gripe, se a minha imunidade física estiver baixa, eu pego a gripe, existe uma doença mental que corre na humanidade. Que é a maldade, que é a doença, que é o medo, é o desespero, a inveja, todas essas coisas, a ganância, a ambição. Então, as mentes mais fragilizadas, mais doentes, que já estão doentes, é a que pegam e somatizam isso. Então eles pegam, somatizam isso, mostra que existe a doença e que há algo a combater. Então eu tenho ali uma infecção, uma parte do meu corpo mais sensível pegou aquela infecção. Então eu vou olhar para aquilo, desgraça, não sei o que, corta fora, né, para não contaminar o resto. Aquilo está chamando a atenção, eu tenho que cuidar disso. Isso existe no meu corpo. Então isso existe no meu corpo. Está ali somatizado para eu curar. Cura com amor, cuidado, carinho. Então eu não vou odiar, não vou condenar. Ok, eu há de amar o pecador, mas repudiar o pecado. Então eu não quero a doença, então eu vou trabalhar para curar aquela doença, e não para exaltar, colocar mais energia negativa para que ela que se espalhe. Uma pessoa que está doente nunca sara porque ela está sempre condenando, ela está sempre se criticando, reclamando da vida. Ela não muda o modo de vida dela. Então, ou seja, a doença está na mente. Então, a doença mental do sistema, a qual precisa ser curada. Então, aquele ser, eles são os mais vulneráveis, né, que manifestou aquela onda de ódio, que está ali todo mundo odiando e brigando. Então, aquilo fica uma densidade. E aquilo os mais sensíveis pegam. Por isso que as pessoas, tem hora que elas surtam, começam a fazer coisas absurdas e tal, porque estão suscetíveis. Por isso que há ondas de grupos, né, pessoas que se alinham a grupo tal, a grupo A, grupo B, se alinham por causa disso. O mental, a imunidade mental está muito baixa. Então quando acontecem movimentos assim, ela angaria manadas, ela reúne manadas.
E as pessoas vão. Então agradeça por você poder ver isso e olhar de fora e falar, ok, existe isso. Então eu passo a curar isso em mim. Ah, mas a pessoa fala a questão do espelho. Né? Você está odiando fora o que você tem dentro. Você tem dentro não é do mesmo grau que tem fora. Às vezes sim, às vezes você está controlando melhor. Mas é o seguinte, vamos lá aquele gráfico de 0 a 100. 0 amor total, plenitude, 100 autoextermínio. Então, digamos que a pessoa está ali nos 90, né, cometendo um monte de crime, você, que absurdo e tal, e eu me escandalizo com aquilo. Eu me odiei, eu me senti mal com aquilo, eu não consegui manter o amor, o entendimento, a compreensão, a sanidade mental. Eu me desequilibrei, aquilo me deixou triste, me abalou, né? Por causa que dentro de mim não tem 90, mas chega ali perto dos 60. Né? Então eu tenho aquilo ali no subconsciente, que eu trago de vidas passadas, de repente, ou dessa vida ainda, né? Que você tem ali uma... Não é 90 que te controla, te possui e você faz coisas absurdas. Mas ali, até 60, eu consigo deixar debaixo do tapete. Né? Mas quando eu vejo ressoar com uma coisa fora, assim como um violão que você bate aqui um diapasão, bater uma corda aqui, a corda da mesma tonalidade vai vibrar no outro violão, sem você tocar, vai vibrar e vai fazer som, aquilo ressoa em você. Então, para isso a pessoa não está olhando para dentro dela. Então, a pessoa, não, mas eu trabalho para combater isso e não sei o que, esses caras continuam fazendo isso. Olha melhor tua atitude. Né? Eu posso ter uma ação proativa para resolver um problema, mas eu não preciso me colocar emocionalmente em cima disso. Né? Porque quando você colocar emoção, talvez você não esteja corrigindo aquilo de um problema da forma mais correta. Né? Eu lembrei do exemplo, né, eu vou citar novamente, um pastor que foi filmado, eu não sei o que aconteceu, eu sei que de calcinha, ele foi visto de calcinha, né? Pastor. Então devia ser esse pastor que devia pregar contra a homofobia, esse monte de coisa e tal, e contra a corrupção, e a gente vê que eles fazem o que eles... né? Não é só um caso isolado, eu tô citando, não é porque é um caso isolado, porque acontece muito, muito comum. Né? E você quando tem uma... Eu não vou falar nem sensibilidade, quando você tem uma acuidade visual e mental maior, na medida que esse cara está falando, você já vê a mentira pregada no rosto dele, na palavra, na voz, na tonalidade, tudo. Tudo. Seja político, pastor, qualquer pessoa, você já consegue perceber. Né? Então você percebe que né, essas pessoas condenam e tal, mas opa, tá cheio daquilo. Né? Quanto mais ódio, quanto mais energia de baixa que essas pessoas colocam, você vê que mais elas estão transbordando daquilo a um ponto delas não conseguir mais segurar para baixo do tapete. Né? Quantas pessoas que não é pega fazendo os mesmos crimes ao qual elas sempre dizem condenar. Então é isso, gente. Né? Então essa compreensão do mal, né? Como compreender provas, coisas que acontecem ali. Né? Esses seres que estão, os nossos amigos que ficaram de fora e nos avisam, eles monitoram a situação. Né? Eles veem até onde que. Não só esses seres, nós mesmos. Né? Você tá aqui encarnado ali assistindo essa coisa, mas você está se vendo. Você está se guiando. Né? Não é eu que estou decidindo fazer vídeo, não. É você num ponto de vista maior. Assistir, ver, interagir, aprender. Né? Então se você vê que você está sendo jogado por um caminho que, opa, não é ali, você se tira dali. Né? Seja de forma milagrosa, mágica, o que for, acontece. Né? Primeiro vamos usar os meios comuns. Se não tem, use os meios paranormais, que para mim também é comum. Né? Então assim, só acontece o que você decidiu que vai acontecer. Né? Nós aqui podemos estar cegos, não vendo um passo à nossa frente. Mas nossa alma, nosso ser, sabe de tudo. Ele está ali no controle, está ali coordenando as coisas. Não só nosso ser, mas como, digamos, nossos familiares cósmicos. Né? E não que os seres que não sejam nossos familiares, todos são, toda criatura. Então nós temos que aprender a ser que nem esse anjo, emanar esse amor para todas as criaturas, sejam elas minerais, vegetais, animais, homens, planeta Terra, tudo, cada partícula. Né? Porque tudo é parte de nós, tudo é parte da nossa consciência, tudo é parte do nosso corpo. Então aqui eu me vejo como ser individualizado, mas eu posso ter já essa percepção, essa compreensão de ser esse todo. Então, como ele fala ali, você deve agradecer, né? O Luiz Gonzaga no vídeo ali. Você deve agradecer a essas pessoas que estão fazendo isso, porque se não fizessem, né?
chega uma hora que chega em você essa energia. Né? E se você não tiver trabalhado aquilo, você que vai estar fazendo essas coisas. Bom, não fala assim de forma meio direta, né? Não é que chega até você, é que vamos supor, ia pesar bem mais. Né? Então na hora que somatiza, aquilo vem para ser expurgado, queimado. Né? Então aquela parte do corpo se sacrificou, que nem um câncer, né? Se expurgou aquilo naquele ser. Né? Então ele se sacrificou para aquilo. Eu já vi muitos livros, não foi só um não, que para mim soou meio que bem irracional. Né? Mas como veio, deixa eu falar. Eu acho até que no livro do Yoga Krishnanda, não, no a autobiografia de um yogi, né, do Yogananda, eu acho que eu vi nesse, mas eu acho que eu vi em outros também. Não sei exatamente. É assim, ele fala que tem um mestre, né, que no final da vida desse mestre, ele morreu de câncer. Fala, nossa, mas o mestre tão iluminado, por que morreu de câncer? Por causa que ele pegou a energia dos discípulos, né, e somatizou nele. Né, que ele já aproveitou que ele ia desencarnar mesmo e já usou o próprio corpo. Não sou um tanto irracional, né? Mas como assim? Né? Mas assim, tudo é possível, né? O que faz um médium de cura? Às vezes ele absorve aquilo e ele transmuta aquela energia nele mesmo. Os médios de cura muito faz isso, né? As pessoas sensíveis, ela pega a energia das outras pessoas, fica mal e ela faz o seu processo de transmutar aquilo. Né? Então tudo isso é possível. Né? Agora eu nem lembro por que eu entrei nessa questão. Mas é mais ou menos isso, essa coisa da energia, né? Ou seja, assim, da pessoa que vai e manifesta aquilo. Então aquilo está na humanidade, está ali, né, explodindo, aí a mente mais sensível vai, se entrega como se fosse possuída pela energia densidade aqui, pelos parasitas que agem também e fazem ali o mal. Né? E você vai fazer o quê? Você, antes de perdoar, de entender, né, a consciência, condena, né? E olha um monte de pessoas que estão desejando que a pessoa que faz o mal com o animal sofra o mesmo tipo de mal. Né? E essas pessoas, isso pode acontecer porque elas estão jogando energia em cima dessa realidade. Né? E pode potencializar isso e concretizar. E quando concretizar, elas vão sentir aquela saciedade. Então, ou seja, é aquele nível de mal que está nela, oscilando. Ou seja, a prisão dela, a assinatura dela com essa realidade, né? O pacto dela com esse tipo de realidade. Então ela não consegue chegar naquele patamar do anjo, que é tudo, que ama, que compreende. Né? Ok, é um fato lamentável, mas eu não vou colocar mais energia ruim em cima daquilo e como que é dar continuação naquilo, né, que vira uma bola de neve e continua acontecendo, né, porque alguém faz esse mal com aquele cara e aquele mal ele vai continuar porque um vai, né, vingança, raiva, tal. Não há uma compreensão, o sistema de educação aqui não é uma de reeducar, é de punir. A gente não tem um sistema de educação, né, na hora que alguém comete uma coisa ruim, né, vamos reeducar. Não, é um sistema de punição. Então isso é uma vida no inferno, no umbral, né? Punição. É os seres que odeiam e querem ali, né, descontar ali as suas mazelas, as suas desgraças, a vida ruim em cima de quem ele vê lá que, opa, aquele lá todo mundo está condenando, então é aquele que eu vou bater. Então as pessoas elas fazem muito isso ainda, ou seja, é agir em simbiose com os parasitas, porque os parasitas eles alimentam essa situação, porque mantém a densidade, e mantendo a densidade, mais energia para eles. Então é um sistema, todo um sistema, uma biodiversidade, como que acontece aqui. E nós participamos de tudo isso e usado como uma escola de mestres, né, para nós aprendermos que tudo isso existe e como nos manejar, como nos conduzir num ambiente como este. Né? E eu acho que o aprendizado vai ser esse, é aprender a nos conduzir em qualquer tipo de ambiente. Como eu já disse em vídeo anterior, que não exista buraco nenhum no universo ao qual nós não podemos entrar. Né? Fala, não, aqui não entra, porque não, você pode entrar em qualquer lugar. Né? E não só entrar, porque nós somos esses seres, né? Mas entrar e preservar o ambiente. Né? Porque nós somos que nem um ser que quer visitar um formigueiro. Você não visita, você destrói todo o formigueiro. Quando eu falo dessas zonas umbralinas. Né? Eu tenho que aprender a me tornar formiga e como formiga ser eu mesmo. Né? Não me envolver e achar que eu sou a formiguinha, que agora eu vou ficar ali no formigueiro trabalhando com as formiguinhas e fazendo as coisas que eles fazem ali, não importa o que se fez. Eu vou entrar ali e vou ser eu mesmo. Qualquer buraco eu vou saber o que está acontecendo. Então, quando eu tiver uma alma sequestrada, um parente, né, um familiar, né, que é sequestrado por esses seres, eu posso entrar lá e bolar no plano de resgate,
de falar de acordar, né? Porque a gente pensa que o resgate é apenas físico, né? A pessoa que achamos que nós estamos presos aqui fisicamente, é uma das maiores ilusões. Eu tô aqui com o meu corpo preso fisicamente. Não, é minha mente que está presa aqui nessa realidade, que eu achando que eu sou o Mars, que eu vivo aqui e que não. Se você já. Opa, existe vida lá fora, você já. Opa, já tem algo mais aí. Esse ser já está um pouquinho mais lúcido que os demais. Então, assim, tem que resgatar a mente. E a mente você não resgata puxando e sacando, sei lá, porque ele fica meio que. Né, você entra em contato com uma outra realidade que você está, tipo, saiu da água, estava ali no sol, entrou dentro de casa, ficou todo escuro, não viu mais nada, eu tô cego. Né, você tem que resgatar sua mente, acordando, ensinamento, instrução. Você é um ser divino, olha para isso, mas tem que ter um caminho. Não adianta você falar, vocês são Deus, é Deus, tá, tá. Entendeu? Tem que ter um caminho de autoconhecimento, de instrução, de entender o que a história da humanidade, pelo que ela passou, para poder chegar à tua mente a aceitar isto. E uma vez que aceitou, você se livra das crenças que tem aqui, se abre a novas experiências. Então, quando você despertar, você não vai tomar choque, aquilo vai ser natural para você. É como quem lembra de algo. Ah, eu lembrei, sempre foi assim, legal. Então, para nós vai ser um relembrar. Vai ser um acordar, não quem acorda e aí continua sendo a mesma pessoa. Vai ser você mesmo. Então, acho que é isso, gente, esse vídeo, né? Espero tê-los ajudado a compreender melhor sobre maldade, essa coisa, e parar assim. O principal ensinamento é não vibrar qualquer coisa que nós vejamos aqui na Terra. Eu trago esse vídeo porque nós estamos nesse momento, né, de aparecer essas coisas absurdas. Eu acho que a Matrix ela sempre exalta essas coisas absurdas para chamar mais atenção e buscar mais energia, né, dessas sementes, desses seres cósmicos que têm energia de sobra para continuar mantendo nessa realidade. Mas se nós estamos no momento de desfazer essa realidade, então para de alimentar essas coisas energeticamente. A única energia que nós podemos mandar é amor, que ele é neutralidade. O amor, ele espalha, ele age como tem que agir. Ele faz o que tem que fazer. E como ele é uma energia de equilíbrio do cosmos, se tem a ferida, ele age restaurando e curando. Então ele cura assim. Agora, se tem pessoas que é a ferida em si, se tem seres aí que estão se enredados tanto no caminho do mal que a própria pessoa é a ferida, então essa pessoa quer tirar de cena. Então dá a impressão que o amor tá aniquilando ela. Não, tá tirando. Tá curando ali, só que ela tá prega ali no cascão, na ferida. Então às vezes parece que é uma coisa ruim, mas é a energia, a luz agindo ali. Isso a gente tem que entender também. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.